Existe um lugar sob o Mar Vermelho que há muito tempo surpreende os cientistas. Não é uma ilha, nem uma caverna. Em vez disso, é como se fosse um lago bem debaixo do mar. À primeira vista, parece impossível isso acontecer. Porque se já há água ao redor, como pode haver outro lago debaixo d'água? Mas na verdade isso realmente existe. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós criadores de conteúdo, então vamos começar. A uma profundidade de mais de 1.500 até 2.000 metros, existem partes do Mar Vermelho que contêm o que chamamos de piscinas de salmoura. A água aqui é extremamente salgada, várias vezes mais salgada do que a água do mar normal. Devido ao seu alto teor de sal, ela não se mistura facilmente com a água ao redor. Por isso, permanece como se fosse um lago separado no fundo do oceano. Quando observada com as luzes de um submersível de águas profundas, é possível ver claramente a fronteira entre os dois tipos de água. Parece um espelho deitado no fundo do oceano. Nas bordas ainda é possível ver pequenas ondas. Isso não é uma ilusão. Isso realmente acontece por causa da grande diferença de salinidade e densidade entre os dois tipos de água. Mas o que eles descobriram a seguir é ainda mais surpreendente. Essas piscinas de salmoura quase não têm oxigênio, salinidade elevada e muitos produtos químicos. Por causa disso, para a maioria dos peixes e outros animais marinhos, entrar nesse lugar significa morte certa. Por isso, frequentemente há peixes ou outros animais que se perdem na beira da piscina de salmoura e não conseguem mais sair. Por causa disso, alguns cientistas chamam esses lugares de armadilhas mortais do fundo do oceano. E enquanto quase nenhum animal grande sobrevive dentro delas, existem outros tipos de vida que conseguem sobreviver ali. Entre eles estão os extremófilos, pequenos micro-organismos que não dependem da luz do sol para sobreviver. Em vez disso, eles usam os produtos químicos ao redor como fonte de energia. Isso significa que, mesmo que o lugar seja permanentemente escuro e quase não tenha oxigênio, eles ainda conseguem encontrar uma maneira de sobreviver. Por causa disso, os cientistas estão estudando agora as piscinas de salmoura. É possível que esse seja o tipo de lugar onde a vida começou na Terra, bilhões de anos atrás. E não é só isso. Se existe vida capaz de sobreviver a condições tão extremas aqui no nosso planeta, é possível que também exista um tipo semelhante de vida sob os oceanos gelados de outros mundos. Como algumas luas de Júpiter e Saturno, que acredita-se terem oceanos escondidos sob uma espessa camada de gelo. Em outras palavras, o misterioso lago sob o Mar Vermelho não é apenas uma formação natural incomum. Também é um laboratório natural que pode fornecer respostas para uma das maiores perguntas da humanidade. Apesar disso, por que parece que há um lago à parte debaixo do oceano? A resposta é que a água lá é mais salgada. Quando há mais sal dissolvido na água, ela se torna mais pesada. Por isso, a água extremamente salgada da piscina de salmoura afunda e se acumula na parte mais baixa do fundo do mar. É mais ou menos assim. Quando você flutua no mar, é mais fácil ficar na superfície do que em uma piscina. Isso porque a água do mar tem sal. A água, por ser mais pesada, empurra seu corpo para cima com mais força, como na piscina de salmoura. A água dentro dela é muito mais salgada e pesada do que a água normal do mar na superfície. Por isso, ela não sobe facilmente e também não se espalha rapidamente. Ela simplesmente permanece no fundo, como um grosso cobertor de água sobre o fundo do oceano. Por causa disso, cria-se uma divisão clara entre a água normal do mar e a água extremamente salgada. Na câmera do submersível parece a superfície de um lago. Tem bordas, tem limites e às vezes até se move como pequenas ondas. Mas não é mágica, é só ciência. A água normal na superfície é mais leve. A salmoura no fundo é mais pesada. Embora ambos sejam água, eles não se misturam de imediato. Além disso, a piscina de salmoura permanece intacta não só por ser salgada. Em algumas partes do Mar Vermelho, a água de salmoura profunda pode até ser mais quente do que a água na superfície. Quando o calor e o sal juntos se movem, ocorre um processo diferente entre as duas camadas de água. O calor se espalha mais rápido do que o sal. Isso significa que o calor passa primeiro para a água da superfície, enquanto o sal se espalha mais devagar. Por causa disso, forma-se como se fosse uma parede invisível entre a água normal e a piscina de salmoura. Não é uma parede de pedra, não é vidro. A diferença de peso, salinidade e temperatura
mantém a separação clara entre elas. Por isso, quando a luz do submersível passa, a fronteira fica visível, parecendo um lago. Mas esse lago está debaixo do mar. Em alguns lugares do mundo, as piscinas de salmoura são pequenas, mas há outras que chegam a ter um tamanho imenso. Há piscinas de salmoura que lembram lagos, outras rios, e algumas se movem como cachoeiras no fundo do oceano. De acordo com a NOAA, a salmoura é mais pesada do que a água do mar comum porque contém mais sal. Ela consegue fluir pelo fundo do mar e se acumular em buracos profundos no fundo do oceano. No Mar Vermelho, estudos mostram que piscinas de salmoura em águas profundas são muito salgadas, quase sem oxigênio e com química diferente. Isso significa que não é uma água comum. É um ambiente extremo que a maioria das formas de vida marinha não consegue habitar. Mas ainda há uma pergunta aqui. Se um pouco de sal ainda consegue sair da piscina de salmoura, por que ela não se esgota? Porque isso não vai se misturando aos poucos com o resto do oceano até desaparecer. É aqui que entra o maior segredo dos lagos subaquáticos. A piscina de salmoura não é só água salgada residual. Em muitos lugares, ela continua sendo reabastecida por baixo do fundo do mar. No fundo do mar, existem antigos depósitos de sal enterrados nas rochas e no solo. Quando a água passa por ali, o sal se dissolve. O resultado é que essa água se torna extremamente salgada. Depois, devido à pressão e às fissuras no fundo do mar, a água salgada pode subir e sair pelo leito marinho. Quando ela chega a uma depressão ou parte mais baixa, é ali que ela se acumula. Então, enquanto um pouco de salmoura desaparece na parte de cima, uma nova água salgada pode estar entrando por baixo. É como um balde com pequeno vazamento e torneira enchendo devagar. Por isso a piscina de salmoura não desaparece rápido. E quanto mais tempo ela permanece, mais estranho fica o seu entorno. Nas bordas da piscina de salmoura, também existem organismos que conseguem sobreviver em condições extremas. Eles não são como peixes comuns que precisam de oxigênio normal e luz solar. Alguns deles dependem de substâncias químicas vindas do fundo do mar. Mas há outra pergunta. De onde vem essa nova água salgada? A resposta está escondida na história do nosso planeta. Milhões de anos se passaram. De acordo com estudos de geólogos, as verdadeiras piscinas de salmoura das profundezas do mar não se formam em qualquer lugar. Os lugares mais conhecidos com esse tipo de lago são o Mar Vermelho, o Golfo do México e algumas partes do Mar Mediterrâneo. Há mais uma coisa importante que esses três lugares têm em comum. Na antiguidade, esses lugares nem sempre estavam conectados aos grandes oceanos. Houve épocas em que eles estavam quase isolados de outros mares, devido ao movimento dos continentes e às mudanças na Terra. Como a entrada de nova água do mar era limitada, grande parte dessas bacias foi secando aos poucos devido à intensa evaporação. À medida que a água evaporava, deixava uma grande quantidade de sal no fundo, e ao longo de milhões de anos, as espessas camadas de sal foram cobertas por lama, areia e outros sedimentos. À medida que mais sedimentos se acumulavam na superfície, o sal ficava cada vez mais enterrado sob a terra, mas o processo não terminava aí. Com o tempo, os sedimentos na superfície tornavam-se mais pesados. Como o sal é mais macio do que as rochas duras, ele começa a ser comprimido e a se mover sob a terra, e os cientistas chamam esse processo de tectônica do sal. Em outras palavras, o espesso depósito de sal vai sendo gradualmente comprimido pelo peso das rochas que estão acima dele. Por causa disso, surgem rachaduras e passagens sob o fundo do mar. Quando isso acontece, a água do mar consegue penetrar nos antigos depósitos de sal. À medida que a água passa, ela dissolve uma grande quantidade de sal. O resultado é uma salmoura altamente concentrada, ou seja, uma água extremamente salgada. Depois, devido também ao calor vindo do interior da terra e à pressão sob o solo, a salmoura quente e densa vai subindo lentamente até emergir no fundo do mar. Quando ela chega ao fundo do mar, não se mistura imediatamente com a água normal. Em vez disso, ela desce para a parte mais baixa do fundo do mar e lá forma uma nova piscina de salmoura. Então, enquanto um pouco de sal é perdido na superfície do lago, uma nova água salgada continua chegando do subsolo da terra. É por isso que algumas piscinas de salmoura conseguem permanecer por um período muito longo. Mas não são apenas lagos que podem ser formados por água extremamente salgada. Às vezes, ela também consegue fluir. Em 2018, enquanto pesquisadores exploravam o Golfo do México usando um veículo operado remotamente,
Eles notaram algo estranho na borda de uma piscina de salmoura. A princípio, eles viam apenas uma piscina de salmoura comum. A água era escura. Ao redor dela, havia muitas conchas mortas e outros animais marinhos que não sobreviveram depois de entrarem na água extremamente salgada. Ao levantarem a câmera, encontraram algo ainda mais surpreendente que havia sobrevivido. Eles viram um longo rastro de salmoura escura fluindo para baixo na encosta do fundo do mar, como se houvesse um rio correndo bem debaixo do oceano. Enquanto seguiam sua direção, perceberam que a água extremamente salgada continuava descendo para uma piscina de salmoura maior, parecendo uma verdadeira cachoeira. A única diferença é que não é água doce que está fluindo. É uma cachoeira de água extremamente salgada no fundo do mar. De acordo com a NOAA e os oceanógrafos, esse fenômeno é possível porque a salmoura é mais pesada do que a água do mar normal. Por isso, em vez de flutuar, ela escorre para baixo pelas encostas do fundo do mar, como um rio correndo pela terra. Isso significa que existem lugares no fundo do oceano onde há lagos, rios e até cachoeiras. E tudo isso é feito de água extremamente salgada que quase não se mistura com o mar ao seu redor. E o mais impressionante é que alguns desses sistemas podem ter começado a se formar desde a época dos dinossauros. Há mais de 180 milhões de anos, até hoje eles continuam existindo nas partes escuras e silenciosas do nosso planeta. Mas não são apenas os lagos e as cachoeiras que são diferentes nesse lugar. O mais surpreendente são as criaturas que vivem aqui. Pensando bem, parece impossível que algo sobreviva nesse lugar. A água tem pouco oxigênio, salinidade muito alta e substâncias tóxicas como metano e sulfeto de hidrogênio, prejudiciais a muitos animais marinhos. É permanentemente escuro e a pressão é enorme devido à grande profundidade do oceano. À primeira vista, você pensaria que este é provavelmente um dos piores lugares para qualquer tipo de vida. Mas isso está errado. Na verdade, ele tem seu próprio ecossistema. Quando os cientistas examinaram a borda das piscinas de salmoura, eles encontraram muitos peixes, caranguejos, lagostas e enguias mortos. Alguns já estavam mortos há muito, mas não se decompõem rápido devido ao excesso de sal e às condições especiais da água. É como se fosse uma câmara natural de preservação no fundo do mar. Os pesquisadores também notaram um fenômeno estranho. Quando um peixe se aproxima da borda da piscina de salmoura, geralmente se afasta. É como se soubessem que o lugar é perigoso. Mas se algum peixe se perde e acaba entrando na água extremamente salgada, em poucos segundos ele perde o controle do corpo. De acordo com estudos, a entrada repentina em água com salinidade extremamente alta pode causar um estresse intenso no corpo dos peixes. Isso acontece no mar. Eles têm dificuldade em controlar seus movimentos e rapidamente ficam fracos. Se não conseguirem voltar imediatamente para a água do mar normal, geralmente acabam morrendo. Além disso, quase não há oxigênio na piscina de salmoura. Mesmo que sobrevivam ao excesso de sal, terão dificuldade para respirar. Mas enquanto o interior do lago é perigoso, o oposto acontece nas suas bordas. É lá que começa a se formar uma comunidade única de criaturas marinhas. Lá, podem ser vistas vastas colônias de vermes tubulares. Também há mexilhões grandes que podem viver por muito tempo. Ao redor deles, há camarões, caracóis, pequenos caranguejos e outros animais exóticos raramente vistos em águas rasas. Por que eles se aglomeram em um lugar tão perigoso? Porque lá há muita comida. Os produtos químicos que saem do fundo do mar servem como fonte de energia para os micro-organismos. Esses micro-organismos servem como base de todo o ecossistema. Eles não dependem da luz do sol. Em vez disso, eles usam produtos químicos do subsolo da Terra para produzir energia. Esse processo é chamado de quimiossíntese. Por causa desses micro-organismos, há alimento para os vermes tubulares e mexilhões. Quando eles se multiplicam, chegam então os camarões, caranguejos e outros pequenos animais. E quando os pequenos animais se multiplicam, vêm então os ainda menores, e grandes predadores como peixes, polvos e enguias. Em outras palavras, mesmo sendo um lugar muito perigoso, ainda serve como um oásis no meio do oceano profundo. Mas há uma criatura que surpreendeu ainda mais os cientistas. É o peixe-bruxa. Ele é um dos mais antigos tipos de vertebrados que ainda existem hoje. Ele já existia muito antes dos dinossauros aparecerem. O mais surpreendente é que parece ser capaz de entrar e sair pela borda da piscina de salmoura, sem ser afetado imediatamente como os outros peixes, enquanto outros animais enfraquecem rapidamente.
Quando submerso em água extremamente salgada, o peixe-bruxa consegue entrar para pegar comida e sair novamente. Os cientistas ainda não entendem completamente como isso acontece, porque ele é mais resistente do que a maioria dos outros animais marinhos. As pesquisas continuam para descobrir o que há de especial em seu corpo, e é aqui que as piscinas de salmoura se tornam ainda mais importantes. Elas não são apenas lagos estranhos no fundo do mar. São laboratórios naturais onde os cientistas estudam como os organismos sobrevivem ao calor extremo, à alta salinidade, à falta de oxigênio e a produtos químicos tóxicos. Esse conhecimento não é importante apenas para entender a vida na Terra. Ele também pode ajudar na busca por vida em outros mundos, especialmente em lugares que têm oceanos sob uma camada espessa de gelo, como algumas das luas de Júpiter e Saturno. E o mais surpreendente, todo esse ecossistema não gira em torno da luz do Sol. Existe outro componente que serve como principal fonte de energia para muitos organismos aqui. É um gás que, em outras situações, é considerado perigoso e tóxico, mas aqui, nas profundezas do mar, é justamente ele que ajuda toda a comunidade de criaturas a sobreviver. Mas existe uma pergunta ainda maior. Se não há luz solar no fundo do mar, de onde vem o alimento de todos esses animais? Em quase todos os lugares da Terra, a vida começa com o Sol. As plantas usam a energia da luz do Sol para produzir seu próprio alimento. Esse processo é chamado de fotossíntese. Depois, outros animais comem as plantas, e esses animais são comidos por animais maiores. É assim que a cadeia alimentar funciona em quase todo o planeta. Mesmo nas profundezas do oceano, ainda há vida que depende do Sol. Como? Porque existem pequenos pedaços de plâncton morto, algas e outros materiais orgânicos que afundam lentamente da superfície do mar. Os cientistas chamam isso de neve marinha. Ela serve de alimento para muitas criaturas nas profundezas. Mas algo diferente acontece ao redor da piscina de salmoura. Quase não há neve marinha suficiente para sustentar tantos organismos ali. Isso significa que esse ecossistema tem outra fonte de energia. Aqui começou uma das maiores descobertas da ciência marinha. Quando os cientistas estudaram os grandes mexilhões que vivem na beira da piscina de salmoura, eles notaram algo diferente. Dentro de suas brânquias havia muitas bactérias, mas essas não eram bactérias comuns. Elas tinham uma habilidade especial. Em vez de usar a luz do sol para produzir alimento, elas usam substâncias químicas que vêm do interior da Terra. Isso inclui metano e, em alguns lugares, sulfeto de hidrogênio. Esse processo é chamado de quimiossíntese. Em outras palavras, se as plantas usam a luz do sol para produzir alimento, as bactérias do fundo do mar usam a energia dos produtos químicos. Então, mesmo sem sol, elas ainda conseguem produzir alimento. As bactérias são as primeiras a produzir energia. Depois, outros organismos se alimentam delas ou se beneficiam delas. É assim que começa toda a cadeia alimentar da piscina de salmoura. Existe outra relação impressionante entre as bactérias e os mexilhões. As bactérias fornecem alimento e energia para os mexilhões. Em troca, os mexilhões protegem as bactérias dentro de seus corpos. É como se eles trabalhassem juntos para que ambos possam sobreviver. Por causa dessa parceria, mexilhões se multiplicam ao redor da piscina de salmoura. Quando os mexilhões se multiplicam, também aumentam os camarões, caranguejos, lagostas e outros animais que vivem entre suas conchas. E quando há muitos animais pequenos, então chegam os predadores maiores. Por isso, mesmo estando no meio de uma parte imensa e quase sem vida do oceano, a área ao redor da piscina de salmoura vira uma pequena sida de criaturas marinhas. Os cientistas ficaram muito impressionados ao ver isso pela primeira vez, porque isso mostrou que nem toda a vida na Terra gira em torno do Sol. Existem ecossistemas que conseguem sobreviver mesmo sem um único raio de luz. Mas essa descoberta se tornou ainda mais importante quando os cientistas começaram a estudar como a primeira vida surgiu em nosso planeta. Durante um período muito longo, muitos cientistas acreditavam que a vida começou em águas rasas e quentes, atingidas pela luz do Sol. Em 1871, em uma carta, Charles Darwin sugeriu que a vida poderia ter começado em uma pequena lagoa quente, com diferentes substâncias químicas. Mais tarde, surgiu a ideia do chamado caldo primordial. De acordo com essa teoria, os produtos químicos simples em águas rasas foram se unindo gradualmente até formar a primeira vida, usando energia da luz do sol, calor e possivelmente relâmpagos.
Por muitas décadas, essa foi uma das explicações mais aceitas sobre a origem da vida. Quando descobriram os ecossistemas em torno das fontes hidrotermais e piscinas de salmoura, a visão de muitos cientistas começou a mudar ao perceberem que talvez o Sol não fosse necessário para o início da vida. É possível que ela tenha começado nas profundezas do oceano, onde há calor vindo do interior da Terra e muitos produtos químicos que podem servir como fonte de energia. Até agora, nenhuma teoria única foi comprovada como correta sobre a origem exata da vida. Os cientistas continuam estudando diferentes possibilidades, mas uma coisa é clara: as misteriosas piscinas de salmoura no fundo do mar deram uma nova direção à busca por respostas para uma das maiores perguntas da humanidade. Mesmo assim, não foi só a história da Terra que as piscinas de salmoura mudaram. Elas também mudaram a maneira como buscamos vida em outros planetas. Antes, muitos cientistas tinham uma ideia bem simples: se não houver luz solar, provavelmente não há vida. Mas depois que as piscinas de salmoura e outros ecossistemas de águas profundas que dependem da quimiossíntese foram descobertos, foi provado que nem sempre é necessário o Sol para um organismo sobreviver. Isso significa que aumentaram os lugares no sistema solar onde podemos procurar vida. Dois dos candidatos mais conhecidos são Europa, uma das luas de Júpiter, e Encélado, uma das luas de Saturno. Por que esses dois? Porque, de acordo com observações de espaçonaves e estudos de cientistas planetários, há oceanos enormes de água líquida sob suas grossas camadas de gelo. Na superfície, tudo o que se vê é gelo, mas embaixo disso acredita-se que exista um oceano profundo que pode ser ainda maior do que alguns oceanos aqui na Terra. Nenhuma luz do Sol chega a esses oceanos. Antes, muitos cientistas pensavam que era impossível existir vida em um lugar assim, mas agora a visão é diferente. Se existem micro-organismos capazes de sobreviver em ambientes escuros, salgados e quase sem oxigênio aqui na Terra, então é possível. Também é possível que existam organismos semelhantes sob o gelo de Europa ou Encélado. Isso não significa que já encontramos alienígenas. Até agora, não há nenhuma evidência direta que comprove que existe vida em qualquer uma dessas duas luas. Ainda é uma possibilidade científica que continua sendo estudada. Por isso, essa busca é uma grande parte da exploração espacial atual: procurar sinais de água, substâncias químicas e condições que possam sustentar a vida. Uma das missões mais importantes para isso é a Europa Clipper da NASA. O objetivo é estudar a Europa em mais detalhes para descobrir qual a probabilidade de ela ter um ambiente que possa ser habitado por organismos simples. Ela não buscará diretamente cidades alienígenas ou grandes criaturas. Em vez disso, ela vai procurar os componentes e as condições necessárias para que a vida se forme ou se mantenha. Seja qual for o resultado das próximas missões, uma coisa já está clara: as piscinas de salmoura ensinaram uma lição muito importante aos cientistas. A vida é mais resistente do que pensávamos antes. Ela consegue sobreviver em lugares com quase nenhum oxigênio, ela consegue sobreviver em salinidade extrema, ela consegue sobreviver sob uma pressão enorme, e ela consegue sobreviver mesmo sem um único raio de sol. Por causa disso, nossa compreensão sobre o que significa o termo habitável, ou seja, um lugar onde a vida pode existir, se expandiu ainda mais. Talvez ainda haja muitos ambientes em nosso planeta que não compreendemos totalmente. E pode ser o mesmo em outras partes do sistema solar. A cada nova expedição, seja nas profundezas do oceano, também descobrimos novos tipos de organismos e novos tipos de ecossistemas. Viva Hipotalam! Ainda há muito a descobrir sobre nosso planeta. E se a própria Terra ainda continua escondendo esses segredos impressionantes, imagine só nos outros lugares. Isso nos faz pensar em quantas coisas ainda podem estar esperando para serem descobertas em outros mundos. Talvez a próxima grande descoberta sobre a origem da vida não venha do espaço. Pode ser que tudo comece em um lago silencioso, escuro e muito profundo, bem no fundo do nosso oceano.